Olá, está começando a segunda edição da nossa Revista Parabólica, a revista que você ouve. E para combinar com a nossa segunda edição, a seleção brasileira fez 2 gols no seu jogo de estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar. E essa é a manchete que marca a nossa capa hoje, acompanhada pela foto do brilhante gol de Richarlison, uma bicicleta que encantou o mundo e fez o nosso futebol ser considerado pelos ingleses como um futebol encantador. Com 2 gols de Richarlison, a seleção mostrou o que todo mundo já sabia. Tite adotou o sistema certo e levou os jogadores certos para correr em busca do Hexa. Mesmo com todas as ocorrências que aconteceram antes da estreia, desde a escalação de Daniel Alves até a incerteza de Vinícius Júnior como titular, o técnico inovou, atualizou a equipe e deu um novo ar. Um ar juvenil que a seleção precisava. A disposição do time no campo foi essencial para enfrentar a Sérvia, que demonstrava fraqueza ao colocar a maioria dos seus jogadores na grande área. No primeiro tempo, o Brasil teve dificuldades nas finalizações e em furar também um bloqueio sérvio. Isso já evidenciava que o time já estava muito bem preparado, mas que o nervosismo de chegar em uma Copa como o grande favorito atrapalhou o time em vários momentos, onde queriam apenas fazer um gol para aparentemente se livrar da pressão. No segundo tempo, se organizam melhor e conseguem fazer o primeiro gol, para a felicidade e alívio de inúmeros brasileiros, inclusive de Galvão Bueno, que narrou o jogo na TV Globo. Mas a grande aula de futebol veio com o segundo gol. Richarlison, sendo marcado por 3 jogadores sérvios, conseguiu o feito de fazer com que eles parassem para assistir seu gol de bicicleta, que balançou a rede, uma arte que fez o torcedor vibrar mais uma vez. O Brasil jogou com elegância, mostrou sua arte ao mundo e o porquê do futebol brasileiro ser reverenciado. Uma verdadeira aula diante dos olhos de todos. Até o momento, a seleção segue isolada como a grande favorita da Copa. Atrás dela está a França, que apresentou um bom desempenho até o momento, trazendo a leitura de jogo e mostrando força mesmo em meio a desfalques. A Espanha, mesmo enfrentando a Costa Rica, que é um time fraco, mostrou também força e um desempenho bacana no jogo. Os 7 gols não foram à toa, já que as finalizações estavam bem trabalhadas. O grande destaque é que a seleção espanhola, em sua maioria, é composta por jogadores bastante jovens que podem ser uma surpresa no desenrolar dos próximos jogos. Voltando a falar da seleção, o Brasil volta a jogar na segunda-feira, à 1 da tarde, enfrentando a Suíça. Os suíços fizeram 1-0 nos camaroneses em um jogo bastante equilibrado. E ainda falando da Copa, outro grande destaque foi fora dos campos. A estreia de Renata Silveira narrando a Copa do Mundo na TV Globo e também Ana Thaís Matos nos comentários. Essa é a primeira vez que isso ocorre após 13 Copas exibidas pela Globo. Inclusive, seria muito interessante acompanhar um jogo em que ambas estivessem juntas na transmissão. Vamos a uma breve informação sobre política. O Partido Novo articulou a CPI do abuso de autoridade, que pede a investigação contra o TSE e o STF por supostos abusos de autoridade. O requerimento conseguiu 181 assinaturas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ao deputado Marcel Van Hatten para ele recolher as assinaturas novamente e reapresentar o pedido no ano que vem. A explicação dada por Lira é que há uma fila de pedidos de CPIs e falta tempo hábil nesta legislatura para tramitar. Falando de saúde, os casos de Covid estão aumentando e a nova onda tem tido força, inclusive infectou Galvão Bueno, o que acabou impossibilitando ele de narrar o jogo de abertura lá da Copa do Catar. Algumas cidades como São Paulo já classificam como obrigatório o uso de máscara em transportes públicos. No momento desse, se faz necessário tomar os cuidados e precauções com os quais estivemos acostumados nesses últimos 2 anos para evitar a infecção com o vírus. É importante também completar o ciclo vacinal com as doses de reforço. E antes de encerrarmos, mais uma informação sobre a Copa. Neymar está com a suspeita de lesão após um lance do jogo em que ele virou o tornozelo. Ele saiu chorando de campo, colocou gelo no local, mas saiu andando para o vestiário. Pelo que pode ser visto, não pareceu ter sido nada grave, mas só saberemos no decorrer dos dias e antes também da escalação oficial do Brasil em campo na segunda-feira. E chega ao final a segunda edição da nossa Revista Parabólica. Nós voltamos na semana que vem informando você com os principais assuntos do momento.
E sabia que agora você também pode ler as pautas que foram destaque aqui na nossa revista em áudio? Basta acessar suarrevistaparabolica.blogspot.com que você terá acesso às nossas manchetes. E por último, mas não menos importante, talvez você tenha sentido falta da nossa coluna Brasilidades ao fim deste episódio. Ocorreu que ficou um pouco extenso o conteúdo e ele será publicado em um episódio separado. Mas já adianto aqui o assunto. Eu conversei com o Gabriel Santos, que esteve aqui para mais uma participação, e nós indicamos uma franquia de filme para o seu fim de semana. Quer saber qual foi? Basta ouvir o episódio seguinte ou ler a edição de hoje lá no site. Vou ficando por aqui, se cuide, um grande abraço e até mais. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição da nossa Revista Parabólica. Hoje, na nossa terceira edição, temos estampada na capa um detalhe também de uma outra capa, do disco do Chico Buarque, né? Que é o seu disco clássico, e que ele aparece sorrindo de um lado e sério do outro. E nós escolhemos a parte em que ele está sério para ilustrar talvez a frustração e tristeza de ter de levar aos tribunais um processo contra Eduardo Bolsonaro, que é o filho 3 do presidente, que fez uma postagem usando a música Roda Viva de autoria de Chico sem seu consentimento. E a frustração que a gente quer passar com este detalhe na capa é pelo resultado que foi dado pela juíza, onde o Eduardo teve ganho de causa por Chico não poder provar a sua autoria da música. Porém, é sabido na cultura geral brasileira a autoria da música, né, que é de Chico. E Chico está para Roda Viva, como para não dizer que Falei das Flores está para Geraldo Vandré, Senhor Cidadão está para Tom Zé, entre outros. Agora, o advogado de Chico apresentará uma prova, o manuscrito que prova a autoria da música, e agora está a ver o desenrolar de todo este processo. E o título da manchete, que é o Cálice Chico, é uma alusão à música Cálice, lançada durante a ditadura e que fazia um trocadilho entre um cálice de vinho e o cálice do silêncio, implantado durante aqueles anos do regime, aos artistas e todos aqueles que se mostrassem contra o mesmo, né? E a decisão da juíza é como se ela estivesse pedindo para Chico se calar, ou também para ficar quieto. Mas ele irá lutar até onde puder para provar que Roda Viva é de sua autoria. E não foi só Chico que nos últimos dias viu a sua moral ameaçada. O cantor Gilberto Gil, que está em viagem ao Catar para acompanhar a Copa, foi hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um deles foi identificado e é um empresário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Gil estava acompanhado de sua esposa Flora e a situação que foi filmada logo teve grande repercussão nas redes e anônimos e famosos demonstraram seu apoio a Gil, que agradeceu em vídeo.